Fala, gente boa, Luciano Oliveira falando, instrutor de atendimento pré-hospitalar, edema agudo de pulmão. Você conhece a fisiopatologia? Sabe como funciona? Então vamos lá, é isso que eu quero falar com vocês agora. Nós temos um corpo e existe uma bomba no meio. Essa bomba é o nosso coração. Então eu tenho sangue que vem da parte da minha cabeça e tenho sangue que sobe da parte inferior do meu corpo. Então esse sangue que vem da cabeça, ele desce pela veia cava superior para entrar no coração. E esse sangue da parte inferior do meu corpo sobe pela veia cava inferior e entra no átrio direito do coração. Esse sangue passa para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito ejeta pelas artérias pulmonares que vão para os pulmões, e aqueles são oxigenados e retornam pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo, por sua vez, manda para o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo esquerdo manda pela aorta e vai para a parte superior do meu corpo e para a parte inferior do meu corpo, que já é um sangue oxigenado pelos pulmões, ok? Acompanhe aí um desenhozinho que eu fiz rápido sobre essa circulação. As causas de um edema agudo de pulmão, elas são de duas etiologias principais. Ou de causas cardíacas em específico, ou de causas sistêmicas, como por exemplo, uma hipertensão arterial. Bom, o que fundamentaliza esse princípio de edema agudo de pulmão? Existe uma pressão dentro de um vaso, dentro de uma luz do vaso. Toda vez que essa pressão dentro desse vaso, imagine que aqui nós temos um vaso sanguíneo, uma artéria, uma veia, em que essa pressão interna ela aumenta demais, ela força o conteúdo que está sob uma alta pressão vazar pelas membranas do vaso, indo para o interstício, que é exatamente essa parte fora do vaso, que são as células, é o tecido onde gera o edema, ok? Então sempre você vai ter deslocamento de uma parte desse conteúdo de um local de alta pressão para um local de menos pressão diminuída. É por isso que gera esse edema de pulmão, porque o problema é capilar. A pressão aumenta tanto dentro desses vasos que os capilares não conseguem suportar a sua demanda de deslocamento de líquido, de sangue. Então ele termina vazando para a parte aérea dos pulmões, gerando assim um acúmulo de líquido. Então esse líquido ele se exterioriza pela via aérea superior através de uma espuma rosada. Geralmente esse paciente vai sentir taquidispneia forte, cianose, e esse paciente ele vai evoluir de uma forma dispneica muito agressiva, gerando até apneia, parada respiratória e até parada cardíaca, tá? Então esses pacientes devem ser atendidos de uma forma especial e rápida. No atendimento pré-hospitalar, um enfermeiro é muito importante que ele conheça os sinais vitais, tá? O médico também, até para conseguir fechar esse diagnóstico, que é um diagnóstico eminentemente clínico, tudo bem? Então o que nós temos que fazer, né, de antemão, logo como cuidados? Manter via aérea pérvia, né, boa aspiração dessa via aérea, oferta de oxigênio. Possivelmente, se esse paciente não evoluir bem, não tiver um prognóstico positivo, você tem que entubar esse paciente. Favorecer um acesso venoso para administração de drogas. Essas drogas permeiam entre diuréticos, como por exemplo furosemida, morfina, né, que vai ajudar na diminuição dessa ansiedade e também da questão cardíaca, circulatória e também de vasos, tá? Alguns vasodilatadores como nitroprusiato de sódio, como nitroglicerina, que são importantes nesse controle.
E também outras drogas, como inotrópicos, que vão melhorar essa causa cardíaca, né? Essa força cardíaca que precisa nesse momento. E também a parte de aminofilina após essas crises de edema agudo de pulmão, após ter estabilizado esse paciente. Tá? Então a enfermagem tem que estar atenta para, como por exemplo, diminuir o retorno venoso, elevando o paciente, tá, para diminuir esse retorno devido à gravidade, e também mantendo as pernas do paciente suspensa no leito, ou então um garroteamento controlado a fim de diminuir esse retorno venoso e diminuir a pressão dentro do coração e dentro das luzes dos vasos capilares dos pulmões, a fim de diminuir essa eliminação de líquido para dentro da parte aérea, dificultando assim a troca gasosa, a hematose. Então, basicamente, gente, são cuidados essenciais que tem que se ter para conseguir estabilizar e livrar o paciente de uma possível finalização. Outro detalhe super importante é fazer sondagem e acompanhar essa eliminação diurética desse paciente. Quando ele chega no intra-hospitalar, manter esse carro de parada próximo a esses pacientes e acompanhar essa eliminação, porque isso é muito importante. Outro cuidado que tem que se ter é em não fazer volemia excessiva, porque às vezes esse paciente ele já tem uma causa, né, onde a eliminação de líquido para os pulmões está sendo super agressiva, e se você lança muito líquido para dentro do vaso desse paciente, aumentando a volemia, você vai aumentar mais a pressão interna, causando mais fuga de líquido para dentro dos pulmões. Então, é uma dica também importante que nós temos que estar atentos. Então, se você gostou dessa dica rápida aí sobre edema agudo de pulmão, dê esse joinha, aperta esse sininho que está aí embaixo, ó, e vamos compartilhar.